Bom dia, galera da terceira série. Saudades de todos vocês. Saudade do nosso aconchego, do nosso colégio tão querido. Saudade da presença física de vocês. Mas logo, logo estaremos juntos. Basta que esse problema logo, logo se resolva, que estaremos todos juntos novamente. Mas não podemos parar no tempo. Temos que lembrar que final do ano nós temos o Enem e para isso vocês precisam estar preparados para a resolução dos exercícios. Então nós vamos dar início à aula de pós-médio de matemática. O conteúdo que nós iremos abordar hoje é o de geometria espacial. A aula passada nós trabalhamos com geometria espacial na sua classificação, na sua definição. Vamos fazer só uma pequena retomada a respeito dele. Geometria espacial é dividida em prismas, pirâmides e corpos redondos. Nós trabalhamos na aula passada apenas com os prismas. O que na realidade são prismas? São objetos tridimensionais, ou seja, eles têm comprimento, altura e largura. E eles têm os seguintes elementos: vértice, arestas e faces. Na realidade, o que é uma aresta? Aresta é o encontro das faces. O que é o vértice? Encontro das arestas. E o que é a face? A superfície do objeto. Bom, mas hoje nós estaremos vendo, em específico, os corpos redondos. E nós temos três corpos redondos, três exemplos de corpos redondos: o cilindro, a esfera e o cone. Primeiro que nós vamos estar trabalhando é com o cone. Veja bem, esses objetos aí é do dia a dia. Eu quero dizer a respeito do cone, preste atenção nesse desenho que eu fiz aqui. Eu fiz um triângulo, esse triângulo tem altura, esse triângulo tem essa base aqui e ele tem essa parte aqui. E vocês observam que isso aqui é um triângulo retângulo. Por quê? Porque a altura dele forma um ângulo de quantos graus? 90 graus. Se eu fizer a rotação desse triângulo em torno de si mesmo, em torno da sua altura, em 360 graus, que figura que eu obterei? Opa! Vou tentar colocar mais certinho para vocês visualizarem. A figura ficou um pouquinho grande, um pouquinho não, bem grande. Se vocês observarem, eu terei um cone. Então, a partir dessa figura aqui, eu vou fazer o desenhinho em preto para vocês observarem. O que eu falei, que é o palitinho, essa parte aqui vai ficar um pouquinho torto. É minha altura. Esse aqui seria a minha base. Olha o triângulo retângulo aqui. Vamos dar nomes a esses elementos? Conforme aqui, forma um ângulo de 90 graus. Se forma um ângulo de 90 graus, eu tenho a minha altura. Como é chamado esse pedacinho aqui? Ele é chamado de geratriz. Geratriz, essa parte aqui, chamada de geratriz, porque ao rodar, ao fazer uma rotação de 360 graus, ele vai me gerar um cone. Quem eu tenho aqui? Aqui eu tenho o raio. Então, essa parte aqui é o raio. Raio, geratriz e altura. Se eu pego do extremo do meu cone, vou até o centro do meu círculo aqui e caminho até lá, eu tenho meu diâmetro. Então, são esses elementos aí que a gente deve pontuar para vocês: geratriz, altura e raio. Se eu quero calcular a geratriz e tem os valores da altura e do meu raio, quem que eu tenho que aplicar? Teorema de Pitágoras, bem simples. Se eu tenho a geratriz e tenho o raio e não tenho altura, Teorema de Pitágoras. Se eu tenho a geratriz, tenho altura e quero calcular o raio, Teorema de Pitágoras. Lembrando da terna pitagórica. Qual que é a nossa terna pitagórica? 3, 4 e 5. A próxima, esfera. Aqui é a esfera. Nós vamos pegar aqui
Eu vou mostrar através do desenhinho aqui que fica bem fácil. Olha, isso aqui é um círculo, de um extremo até o outro, que é o palitinho, é chamado de diâmetro. A rotação desse círculo em torno dele mesmo, olha o que vira. Uma esfera. E se for do lado contrário, mesma coisa. Uma esfera. Então, veja bem, os elementos aqui. O diâmetro e o diâmetro. Tá tortinho, me desculpem. Falta de experiência de trabalhar dessa forma. Agora, vamos pensar no nosso cilindro. Olha o cilindro, o modelo de cilindro aqui. Uma latinha de leite ninho. Se eu pego aqui uma figura retangular, vejam bem que tem um palitinho também. Esse palitinho está bem aqui, ó, bem aqui no meio. E se eu faço essa rotação aqui, rotação de 360 graus em torno da sua altura, olha a figura que eu formo, um cilindro. No caso, esse aqui, um queijo. Esse aqui um queijo, um bolo. Vamos dar nome a quem? Geratriz, altura, diâmetro e raio. Vamos colocar aqui na figura. Altura, a minha altura aqui. Aqui meu diâmetro e meu diâmetro. Pensando aqui que minha altura ela é exatamente do tamanho da minha geratriz. A altura, nós já falamos que ela tem que fazer a formação de um ângulo de quantos graus? 90 graus. Isso é o que eu acabei de explicar para vocês. Dando continuidade, elementos de um cone. Nós temos o vértice, deixa eu pegar aqui a figura, vértice é pontinha. Figura geradora, nós vamos trocar geradora por geratriz. Superfície cônica é a superfície do cone. E a base, ou seja, agora eu vou trocar de cor aqui. Nós temos a pontinha, que é o vértice, a superfície lateral, trocando de cor, e aqui nós temos a base. A base é o quê? Um círculo. A base é um círculo. Lembrando, figura geradora é a geratriz. Esse aqui é a altura, vou trocar aqui a cor. Forma um ângulo de 90 graus. E esse aqui é chamado de raio. Tranquilo? Planificação do cone. Acredite se quiser, esse exercício, essa atividade caiu no Enem. A planificação do cone, apesar de ser simples, tem aluno que não sabe. Apareceu dessa forma aí, a geratriz, o encontro das duas geratrizes formando um ângulo alfa. Olha o contorno da circunferência, ou contorno do círculo, melhor dizendo, porque isso aqui é um círculo. Ó, contorno de um círculo. Grava bem isso. Planificação costuma cair muito no Enem. Olha a planificação de um cilindro. Se eu pegar um cilindro e abrir, olha aqui a tampa dele. Um círculo. E aqui a base dele, outro círculo. Mas essa figura lateral aqui é um retângulo. Então, eu tenho um retângulo e dois círculos. Planificação novamente do cilindro. Lembra que eu falei para vocês que a altura ela é exatamente do tamanho da minha geratriz? A altura está aqui. Por que aqui ele está considerando a altura? Porque é o mesmo tamanho da geratriz. Então, tome cuidado com isso, tá bom? O que na realidade é geratriz? É isso aqui, ó. É o que vai gerar quem? O meu cilindro. Então, eu tenho duas bases circulares
e uma superfície lateral retangular. Esfera, nós já falamos no exercício anterior, no slide anterior. Olha aqui, eu tenho o centro da minha esfera, raio, na hora que eu passo pelo centro, passa a ser diâmetro. Na hora que eu passo aqui de um extremo até outro, passando pelo centro, é o diâmetro. Agora, do centro até o extremo, apenas raio. Volume de um cilindro. Galera, geralmente, exercício do Enem, geralmente, não é sempre, ele costuma ser generoso e passar as fórmulas para vocês, mas não vamos cair nessa bobagem. Se o exercício não tem, cabe a você, aluno de ensino médio, saber quais são as fórmulas do volume. O volume, ele não se diferencia em relação aos prismas, sempre vai ser área da base vezes a altura. Então, o volume de um cilindro vai ser a área da base, área de um círculo, vezes sua altura. Quem é a área da base de um círculo? Πr ao quadrado vezes a altura. Somente isso. Olha lá. Lembrando que se ele me dá a geratriz e não dá a altura, automaticamente eu vou lembrar que a geratriz é do tamanho da minha altura. Eles são tamanhos iguais. Volume de um cone. O cone e a pirâmide vai ser área da base vezes a altura. Porém, como tem pontinha, tanto a pirâmide quanto o cone, vocês vão lembrar, vocês vão dividir por 3. É um macetezinho. Olha lá, nós temos a pontinha. Se eu tenho essa pontinha aqui, eu vou calcular a área da base. Vou colorir aqui. A área da base vezes minha altura. Você tem o volume de um cone. A área da base não é um círculo? Πr ao quadrado vezes a altura. Dividido por quanto? Por 3. Por que divide por 3? Porque tem ponta. Acabou. E se fosse uma pirâmide? Seja ela base quadrada, pentagonal, seja qual for a base dela. A área da base vezes a altura dividido por 3. Volume da esfera. Volume da esfera, você vai pegar 4πr ao cubo dividido por 3. Meninos, cabe a vocês estarem memorizando essas fórmulas e, a partir disso, caminhar para a resolução dos exercícios. Eu passei uma lista de exercícios, umas atividades que estão lá no GPA, e vocês irão fazer. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição para esclarecer qualquer problema que vocês tiverem. Um grande beijo, até mais!